Prontinho. Então, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre o comportamento anômalo da água. É um fenômeno que ocorre, eu vou falar de maneira geral aqui para a gente começar, é que quando a água passa de 0 a 4 graus Celsius, nesse intervalo, ela sofre um comportamento diferente. No geral, o que a gente via? Se a gente tem um corpo e a gente começa a aquecer ele, conforme a gente aquece, ele se expande, né? Ele expande o seu tamanho, ele se dilata. Só que com a água é diferente. Entre essas duas temperaturas, quando a gente passa a aquecer, né, de 0 até 4, a gente está aquecendo, a água se contrai. Então, é uma coisa diferente que ocorre e a gente vai entender um pouquinho por quê. Todo mundo tá vendo a tela, né? Então, vamos lá. Então, a gente vai falar, esse fenômeno, ele é chamado de dilatação anômala da água, tá bom? Aqui eu coloquei uma molécula da água e as suas ligações. Eu conversei com o professor de física de vocês e vocês já vão ver esse tipo de ligação que ocorre entre as moléculas da água. Mais ou menos, acho que daqui a um mês ele falou que ia passar para vocês. Então, hoje eu vou passar de maneira superficial, que é a chamada pontos de hidrogênio, ou ligações de hidrogênio, tá bom? Que é a responsável por esse processo. Então, vamos lá entender. Como eu falei, quando a gente tinha um corpo qualquer, aqui você ignora essa imagem que a gente está tendo da água, mas imagina que você tem gasolina. A gente pegou a gasolina a 0 graus Celsius e a gente começou a aquecer essa gasolina. Como a gente viu nas nossas contas, em teoria, em exercício, ela vai expandir, ela vai aumentar o seu volume, tá bom? Conforme a gente foi aumentando a temperatura. Assim como outros corpos, por exemplo, as barras metálicas, as superfícies metálicas, cubos e etc., tipos de objetos. A água, ela tem um comportamento diferente, tá? Conforme a gente passa de 0 a 4 graus Celsius, esse intervalo em que ela tem esse comportamento, ela reduz o seu tamanho, o seu volume, perdão. Ela tem uma contração do seu volume. E como mostra aqui a imagem, a gente tem a água aqui a 0 graus Celsius, aí a gente começou a aquecer, aquecer, aquecer. Chegou aqui mais ou menos em 4 graus Celsius. Pode ver que ela teve uma variação negativa do volume. Ela tinha isso aqui e passou a ter isso aqui. O ΔV dela foi esse aqui. Então, a gente, conforme foi aquecendo, a água foi reduzindo o seu tamanho. A partir de 4 graus Celsius, a água começa a ter o comportamento normal, que a gente chama, assim como os outros. Então, ela volta a se expandir, tá? Então, o que a gente precisa entender muito bem, por que ela tem esse comportamento? E quais são as consequências desse comportamento, tá bom? Eu acho que eu coloquei aqui. Isso. Aqui eu deixei só uma anotaçãozinha do que eu tô falando, para quando vocês forem passar pro caderno não ficar perdido, tá? Então, observamos que o volume da água ele diminui com o aumento da temperatura, nessa faixa específica, de 0 a 4 graus Celsius. A partir de 4 graus Celsius, ela tem um comportamento normal, tá bom? E aí fica a pergunta, né? E por que a água tem esse comportamento? Como eu falei, vocês vão visualizar, vocês vão ver em química, acho que está em química geral, as ligações, tá, que ocorrem entre as moléculas. A água em específico, uma molécula é ligada na outra através de pontos de hidrogênio. Tá? Aqui eu coloquei uma imagem. Lembra quando a gente estava definindo sólidos, líquidos e gases? A gente falou que o quê? Que o sólido ele tem uma forma definida, tá? As moléculas elas estão mais juntinhas, estão organizadas. Então, conforme a gente foi aumentando a temperatura, essas moléculas foram se soltando uma das outras e aumentando sua movimentação, assim como no gás, que ela está totalmente desprendida, é uma palavra feia, né? Mas da outra, e tem uma movimentação muito maior. Voltando para o sólido. A água, por ela realizar essas pontes de hidrogênio, elas formam um formato muito específico e muito rígido, tá? Aqui eu coloquei um exemplo. Imagina que aqui é um cubo de gelo, tá? Vou colocar aqui em cima. Aqui é um cubo de gelo. Então, a estrutura de um cubo de gelo, ela é muito rígida. Por isso que o sólido, ele tem um formato. As suas ligações são muito rígidas. Aí, tá. Por que então ela reduz o seu tamanho? A gente tem ali o nosso cubinho de gelo com as nossas estruturas fortes, rígidas. A molécula, uma juntinha da outra, é uma das ligações mais fortes que tem. É a ponte de hidrogênio, é a ligação de hidrogênio, tá certo? Aí eu coloquei aqui uma observação. As moléculas ocupam um espaço bem maior do que ocuparia se estivessem no estado líquido.
Porque, como a gente viu, no estado líquido, a molécula está uma mais longinha do que a outra. Ó, aqui é... Imagina no estado líquido. Uma molécula está aqui, a outra está aqui, a outra está aqui. Tá bom? Imagina uma molécula mais soltinha do que a outra. Conforme a gente foi aquecendo, lembra que com a variação da temperatura, a gente aumentando a nossa temperatura, as nossas moléculas vibram. Porque temperatura é isso, é o nível de agitação molecular. E aí a nossa molécula tá vibrando, mas a ponte de hidrogênio ela é tão forte, essa ligação ela é tão forte, que ela supera a vibração da molécula da água. Então é por isso que a água reduz o seu tamanho de 0 a 4 graus Celsius conforme a gente está aquecendo. Porque ela precisa romper, a gente precisa, em calorimetria, a gente vai ver a energia que a gente precisa para romper as ligações, para mudar de estado, mudar de fase, passar do sólido para o líquido, tá bom? Então, conforme a gente está ali em 0 graus Celsius, a nossa água está em estado sólido, e aí a gente está aquecendo, a ponte de hidrogênio, ela precisa ser rompida, então ela leva um certo tempo, demanda uma certa energia para romper essa ponte, tá bom? Essa ligação de hidrogênio. Aí ela diminui o seu tamanho, tá? Porque elas se aproximam tanto para poder romper, aumentar a sua energia. Só que conforme a gente vai aumentando a temperatura, nossas moléculas elas vão vibrar mais. Aí a partir de 4 graus Celsius, que é essa temperatura onde as moléculas vão vibrar mais do que a ponte, tá? Do que a força que a ponte exerce. Então elas vão se romper e assim expandir o seu tamanho novamente e seguir a dilatação normal como a gente conhece. Henrique, isso deixa a água menos densa. A gente vai entender o porquê. Tá no, acho que no slide, o outro. Aqui, ó, deixei uma ilustração para vocês, bem, acho que indutiva, tá? Então, a gente tem aqui duas moléculas da água, elas são ligadas pela ponte de hidrogênio, e no estado sólido, né, que é no caso do gelo, essa ligação ela é tão bem organizada e formada que ela ocupa mais espaço do que com a vibração, tá bom? Então, a gente tem o nosso gelo sólido, com a sua estrutura bem bonitinha. O gelo derretendo, pode ver que as pontes começaram a se romper, tá? Então, a gente tem uma molécula ligada com a outra, mas muito menos, tá bom? E é nesse muito menos que a vibração começa a ser mais forte do que a ligação de hidrogênio, tá bom? Aí ela se rompeu e virou água líquida, tá? Vou colocar um líquido aqui, que é para vocês não confundirem. Água líquida. Então, conforme ela já aumentou a sua temperatura, a energia foi maior, a molécula se desprendeu e aí ela vai realizar tudo que a gente já viu na dilatação, vai aumentar o seu tamanho e etc. Tá? E aí aqui eu coloquei para vocês um gráfico para a gente observar, então, esse fenômeno, tá certo? Porque acho que é muito mais fácil de visualizar o que o Henrique falou, que a densidade é a coisa mais interessante de ver nesse processo da mudança da água, tá bom? Então, vamos lá. Quando ela é aquecida, no intervalo de 0 a 4, a gente entende, então, que o seu volume diminui, tá bom? Ou seja, a água está em seu estado sólido, ela tem um volume maior do que no estado líquido, como a gente viu aqui. Essa estrutura aqui, ela exige muito mais espaço do que essa estrutura aqui da água líquida, tá bom? Então, vamos lá entender as implicações disso. Acho que eu coloquei isso. Isso implica em quê? Então, vamos lá. O gelo flutuar na água é uma coisa bem interessante de se entender o porquê que o gelo flutua na água, ou então que muitas das nossas questões vão cobrar é porque em grandes lagos a gente tem que o gelo fica na parte de cima e embaixo é água líquida, como eu coloquei aqui para vocês. O gelo a 0 graus Celsius em cima e embaixo a água líquida. É que aqui não aparece o líquido, né? Mas imagina que aqui é uma água corrente, tá bom? O porquê que isso ocorre, ou o porquê que então... peraí... Por que então que a garrafa estoura no freezer, tá? Peraí, que vocês mandaram pergunta. É mais ou menos essa ideia, Vitória. Mais ou menos essa ideia, a gente vai ver um pouquinho mais em detalhes aqui. Vamos entender, então, o que é a densidade. Vocês viram na química já a continha da densidade? Como se calcula a densidade? Não, sim, sim, não.
É ao contrário, Vitória. Acho que foi a Vitória que mandou. Densidade é igual a massa sobre volume. Mandou as grandezas certas? Isso. Perfeito. A densidade, então, é a massa sobre o volume. Vamos entender as densidades aqui, o que está acontecendo. A gente tem, então, que o volume está diminuindo de 0 a 4 graus Celsius. Enquanto que, vamos supor, vamos fixar uma massa, tá bom? A gente tem uma massa fixa e aí a gente vai entender o que está ocorrendo. Conforme o volume diminui, aqui a gente vê que a densidade ela é uma grandeza inversamente proporcional ao volume, tá bom? A gente tem, então, que o volume diminuindo, a densidade, ela aumenta. Tá bom? Só que aí a gente vai olhar ao contrário. Pode ver que aqui, ó, aqui é um gráfico de densidade pela temperatura. A gente vê que, então, a densidade ela tá aumentando conforme a gente varia aqui da temperatura de 0 a 4, tá bom? Então, ela explica exatamente isso. A densidade ela está aumentando. Só que aí vamos olhar no caminho de volta. A gente está acima de 4 graus Celsius e a gente está voltando. A gente vê, então, que o volume ele aumenta, tá certo? De 4 a 0. A gente está olhando ao contrário. Então, deixa eu escrever aqui em azul de novo. A gente vai olhar o caminho inverso. A gente vai olhar da água líquida para a água sólida. A gente tem que, então, de 4 a 0, o seu volume aumenta. Então, a densidade, ela diminui, tá? A gente está olhando aqui o caminho de volta. Peraí, deixa eu colocar de 4 a 0 e de 0 a 4. Tá? Então, e o que é essa densidade, essa diferença de densidade entre água líquida e água sólida? O que ela causa? A densidade é o que comanda o que fica em cima e o que fica embaixo. Por exemplo, quando a gente tem água e óleo, a gente coloca água no óleo, o óleo na água, sei lá, e a gente vê que o óleo fica em cima. Significa que o óleo ele é menos denso do que a água, tá bom? Então, é isso que vai causar o óleo ficar em cima. Se o óleo fosse mais denso que a água, a gente teria que ele ficaria embaixo, tá? Por exemplo, acho que óleo e leite também... Ah, não, óleo e leite fica a mesma coisa. Fica o óleo em cima e o leite embaixo. Acho que tem outras... Deixa eu ver. Não lembro de exemplo em que fica o oposto, tá? Mas é mais ou menos isso que ocorre. Então, a gente tem que o gelo... Ele... Pode explicar qual tabela? Deixa eu ver o que a pessoa mandou. Vitória, qual tabela? Ah, gráfico. Posso? Claro. Aqui, vamos entender o que está acontecendo. A gente tem o volume da água, tá bom? Com uma fixa massa. Imagina que você tem 1 grama de água ou 100 gramas de água, tá bom? E aí a gente tem que o volume da água começa num volume X, um volume qualquer. E aí a gente andou da temperatura 0 até a temperatura 4, a gente está aumentando a temperatura. O clássico seria o quê? Aumentar o volume, porque a gente está dilatando, a gente está expandindo. Mas a água, ela reduz o seu tamanho de 0 a 4, tá bom? E nessa redução de volume, a gente tem que a densidade ela vai começar a aumentar, tá? Observa um gráfico e depois o outro, tá bom? A densidade ela vai aumentando. Só que aí, conforme a gente pega e vai olhar ao contrário, a gente vê que um volume, a gente está reduzindo a temperatura agora, a gente está aqui reduzindo, chegamos a 4 graus Celsius até 0, ela aumenta o seu volume do que ela tinha, tá? Ela vinha reduzindo e começou a aumentar. É só você olhar essa linha vermelha, tá bom? Para a gente entender o que está acontecendo com as densidades. Vamos olhar aqui para o gráfico da densidade. Esse segundo gráfico aqui à direita, tá bom? A gente tem aqui o gelo sólido. Vou colocar aqui sólido. Que é aqui em 0 graus Celsius. E em 4 graus Celsius de líquido. Olha a diferença de densidade. O líquido, que está aqui, ele tem a densidade maior do que a do sólido, do gelo, tá? Quando eu falo sólido em água, é gelo, tá bom? E o que isso implica? Isso implica nisso aqui. O gelo é menos denso do que a água, então o gelo flutua sobre a água,
tá bom? E por isso que ele fica em cima. E por que que os rios... Peraí que tem pergunta aqui de novo. Na verdade, sim, mas tem que observar isso. Por exemplo, a gente vai fazer uma conta... Deixa eu ver só onde tá. Aqui. Vamos colocar aqui, ó. Ui, tá feio. Densidade é igual a massa sobre o volume, tá bom? Quando a gente vai de 0 a 4 graus Celsius, a gente tem que o volume diminui. Densidade, massa, volume. Volume diminui, densidade aumenta. Com isso, a gente pode notar que a densidade máxima da água é em 4 graus Celsius. Tá bom? Ou seja, quando ela fica mais densa. Então, quando ela tá lá no fundo de tudo, tá? Aqui, ó, tá a imagem clara para vocês das densidades, tá bom? Então, a gente foi de 0 a 4. 0 tá em cima, é o menos denso. 1 é um pouquinho mais denso do que o 0, então tá abaixo. 2 graus Celsius, um pouquinho mais denso do que o 1, então tá abaixo. 3 graus Celsius mais denso, 4 graus Celsius é a densidade máxima da água. Por que que é a densidade máxima da água? Vamos lá, vamos analisar. Deixa eu colocar aqui, então. Acima de 4 graus Celsius. Aumentando a temperatura. Ó, a gente tá pegando a nossa aguinha de 1 grama, massa fixa. A gente vai pegar e vai aumentar essa temperatura. Vamos aumentar a partir de 4 graus Celsius, que é quando a água se comporta normalmente. Então, a gente tem que a nossa água ela vai expandir, então ela vai aumentar o seu volume, ou seja, densidade vai cair. Então, a água mais quente, ela tende a ficar em cima, tá bom? A mais fria embaixo, mais quente em cima. Por que isso? Então, a gente tem que... Ó, vamos olhar aqui as duas partes, peraí. Só para não ficar confuso para vocês. O que está acontecendo com a densidade aqui de 0 a 4? A gente tem que a densidade ela está aumentando. E a partir de 4, como a gente viu, a densidade vai cair, tá? Então, aqui, ó, densidade caindo, densidade aumentando. O 4 graus Celsius tem entre essas duas. É a densidade máxima da água. Tem algumas alternativas, algumas questões de prova que pergunta, eu acho que eu coloquei para vocês, se não tiver aqui nos exemplos, tá na lista, qual é a densidade máxima da água, tá? É quando ela atinge 4 graus Celsius, que é o que a gente vai usar mais ou menos em geral em todas as outras questões, porque varia muito pouco. Mas essa variação bem pouquinha, ainda ocorre isso do gelo ficar em cima, do congelamento apenas superficial dos lagos, tá bom? Então, a gente tem que de 0 a 4 a densidade está aumentando e acima de 4 a densidade está caindo, tá bom? E é muito importante que vocês fixem essa temperatura de 4 graus Celsius como a densidade máxima, mas caso vocês não lembrem, é fácil de analisar, é só fazer a continha e olhar exatamente isso aqui. Pô, meu volume está aumentando, meu volume está diminuindo, o que está acontecendo, tá? Aqui eu coloquei para vocês de 0 a 4, então a gente tem que o volume está reduzindo, a densidade está aumentando, ou seja, de 0 a 4 a gente tem que a nossa água vai ficando mais quentinha, vai ficando mais baixa, tá? Vai ficando em posições mais baixas. Aí a água está esfriando, ela vai de 4 a 0, vai ser ao contrário. A água mais gelada vai ficar na parte de cima, tá bom? Eu acho que, não sei se deu para entender por que o gelo flutua, acho que ficou um pouquinho confuso ou não, alguma dúvida. Alguém? Não? Tá? Então, deixe isso na cabeça de vocês. Quanto menor a densidade, se a gente estiver comparando duas coisas, o de menor densidade vai estar sempre em cima, tá? Então, a gente observa uma coisa bem bacana,
que é a mudança de uma mesma temperatura do mesmo objeto, por exemplo, um líquido, e aí a gente começa a aquecer ele vai aumentar o seu tamanho, a sua densidade vai cair, tá? Então as coisas quentes vão estar sempre mais em cima do que a gelada. É por isso que a gente deixa o ar-condicionado na parte de cima, na parte superior. Por quê? Lembra que aqui a gente está lidando com fluidos. Os fluidos, eles abrangem tanto os líquidos como os gases. Então, essa coisa da densidade influencia tudo isso, a posição das coisas. Então, você ter um ar-condicionado em cima é muito mais interessante do que você ter embaixo. Porque o ar gelado, ele é mais denso do que o ar quente, tá? Então, o ar gelado que está em cima, ele vai cair, fazendo com que o ar quente suba, tá? Deixando o seu ambiente mais gelado. Assim como o motor da geladeira. Ele sai o ar gelado na parte de cima e não na parte de baixo. Então, a gente tem que o ar quente da geladeira tende a subir e o ar gelado tende a descer, gelando tudo. Peraí, que vocês estão coisando aqui. Não por ele ser mais gelado. No caso do gelo da água, é por conta desse comportamento que a água tem. De 0 a 4, a fonte de hidrogênio ela é muito mais forte do que a vibração da molécula da água, tá? Fazendo com que as moléculas fiquem mais juntinhas, tá bom? Peraí que teve mais uma. Denso é tipo compacto? Mais ou menos isso. É que falar como compacto parece que você está olhando para um sólido, né? Parece que você está olhando para uma coisa mais concreta, assim. Mais denso, por exemplo, é vapor d'água. O vapor d'água, a gente tem para uma massa... Deixa eu colocar aqui na minha luzinha branca. A gente tem que o vapor d'água... lembra que a gente falou dos gases? A gente está numa temperatura grande, por exemplo, 100 graus Celsius. A nossa água, o nosso vapor ou vapor de qualquer outra coisa, tá? A gente tem que ele ocupa muito mais espaço do que um sólido, tá? Vamos olhar específico, então, para a água. A gente tem que a água congelada, um cubinho de gelo, quando ele vira vapor, o vapor ele não tem nem espaço, né? Ele ocupa onde ele tiver. Então, a gente tem que o gelo, ele ocupa um volume muito menor do que o vapor, tá? Então, isso faz com que a densidade diminua. Por exemplo, aqui, ó, densidade, massa, volume. Então, do cubinho de gelo comparado ao vapor, tá? A gente tem que o gelo, ele ocupa menos espaço, ou seja, densidade maior. Aí, a gente tem, então, o vapor, ele ocupa mais espaço, o volume aumenta, densidade menor, tá? Então, é isso que ocorre. Peraí. Qual comportamento, Juan? Aqui que a gente vai ver pro vestibular, é a única substância que tem esse comportamento de, num aquecimento, contrair e depois dilatar, é única e exclusivamente a água, tá? O restante você vai lidar normalmente, tá aumentando a temperatura, ele vai estar expandindo, tá? Etanol, gasolina, outros líquidos, mercúrio e tudo mais. Então, a gente aumenta a temperatura, ele vai expandir. Tenho que gravar o quê? A água tem um comportamento diferente de 0 a 4 graus Celsius, ou seja, estou aumentando a temperatura, a água ela não vai dilatar diretamente, expandir, né, no caso. Ela vai contrair, chegou em 4 graus Celsius, ela começa a expandir novamente, tá? É isso que a gente mostrou aqui nessa primeira imagem. Aqui, tá? Então, tô em 0 graus Celsius, comecei a aquecer, a água contrai. Cheguei em 4 graus Celsius, a água volta a ter o seu comportamento normal e volta a expandir, tá? Agora, se eu for analisar outros líquidos, vou olhar diretamente para, única e exclusivamente, expansão. Eles vão sempre aumentar o seu tamanho, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Acho que tem uma que mandaram. Os gases são poucos densos. Eles aumentam, o volume que ele ocupa é muito grande, então eles são menos densos. Então, imagina você pegar um outro líquido, tá? Para visualizar mais essa coisa da densidade. Você pega, por exemplo, álcool, tá? Álcool.
Se a gente congela o álcool, ele vai ocupar um espaço. Aí a gente derreteu, a gente viu que ele expandiu, ele aumentou o seu tamanho, tem ali o álcool líquido. E aí a gente pega e evapora esse álcool, aumenta o ponto de ebulição dele. O álcool virou vapor. Então a gente passou de um sólido, é que vocês não conseguem me ver, né, quando tá na apresentação. Então a gente tem aqui, vou olhar assim, volume. Tá? Então a gente tem o volume 1, volume 2, volume 3. Aqui eu vou colocar volume como uma coisa diferente da água, tá? De algo diferente da água. Então, a gente tem aqui que é um sólido, aqui é no líquido e aqui é no gasoso. O sólido, ele ocupa menos espaço do que o líquido, menos espaço do que o gasoso. Então, o tamanho seria V1 é menor do que V2, que é menor do que V3, tá? E assim, igualmente, para a densidade. Tá bom? Só que ao contrário, a densidade do sólido é maior do que a densidade do líquido, é maior que a densidade do gasoso, tá bom? Analisar a densidade é isso, é você ver o tanto de espaço que ele ocupa da mesma coisa, tá bom? Peraí que tem mais perguntas. Eu não sei pronunciar seu nome, acho que é Kaline, né? Se eu falei errado, perdão. Mas sim, tá correto, tá bom? Após 4 graus Celsius, a água dilata e aumenta seu volume, assim como todos os outros líquidos, tá? E o Henrique, mais uma, o volume do gelo é maior do que a água a 4 graus Celsius. Sim, tá? É isso que ocorre. O volume do gelo que ele ocupa é maior do que da água sólida, da água líquida. Isso eu acho que para ficar mais claro, observa essa imagem, tá? A gente tem que a estrutura do gelo, com as suas pontes de hidrogênio firmes, ela ocupa muito mais espaço do que essa estrutura aqui, tá bom? É muito mais rígida, tá? Imagina assim. Então, o gelo, ele ocupa mais espaço do que a água líquida. E é isso que a gente vai ver aqui na partezinha de baixo, que é porque a ruptura das garrafas, tá? Vou deixar essa imagem aqui e aqui tá a explicação. Mas deixa eu contar aqui para vocês. Lembra que quando a gente estava vendo a dilatação dos sólidos, no caso aqui é a dilatação volumétrica, onde a gente tem um objeto 3D, que aqui é a garrafa. Lembra que o sólido, uma garrafa de vidro, por exemplo, a gente viu que conforme a gente reduz a temperatura, a garrafa se dilata contraindo, tá certo? Ou seja, a garrafa reduz o seu tamanho conforme a gente está esfriando, tá? Só que aí a gente vai pegar e vai olhar para o líquido de dentro. A gente já sabe o que acontece com o objeto, que ela está contida, e agora a gente vai olhar para o líquido de dentro. Como a gente viu, a água ela aumenta o seu tamanho. Como o Henrique falou, o sólido, o gelo, né, ele ocupa mais espaço do que a água líquida. Ou seja, se você pegar uma garrafa, encher na torneira, vai estar em líquido, tá num tamanho. Aí a gente pegou e começou a resfriar. Essa água ela vai aumentar o seu volume, tá? O gelo, né, no caso, ela vai aumentar o volume. Só que o vidro que está contendo ela, ele vai diminuir o seu volume. Concorda que a coisa de dentro aumentando e o de fora diminuindo, essa garrafa vai romper, ela vai quebrar. Então é isso que ocorre, tá? É por isso que as garrafas racham no freezer, tá bom? Nathalie, a garrafa diminui porque é o comportamento de todo o sólido, de todas as coisas, assim, tirando da água, tá? Quando a gente resfria, a coisa tende a contrair o seu tamanho, tá bom? Como a gente viu na dilatação linear, você tem uma barra, você pega, aquece ela, ela aumenta o seu tamanho. Só que se você resfriar ela reduz o seu tamanho. Uma chapa de metal, a mesma coisa. Aquece, aumenta o tamanho. Resfria, reduz o tamanho. O vidro é a mesma coisa, uma garrafa de vidro. Aquece, o vidro aumenta o seu tamanho. Resfria, o vidro reduz o seu tamanho. Só que a água não. A água tem um comportamento diferente. A água vai pegar e vai aumentar o seu volume conforme a gente resfria ela, tá bom? Então, o líquido de dentro aumenta e o de fora, que é o sólido, ele reduz seu tamanho. Tem uma incompatibilidade de tamanho aí, né? Então, se a gente tem uma coisa de dentro aumentando e de fora reduzindo, esse vidro vai estourar. Então, é por isso que rompe. Ou quando a gente também tem... Sabe quando congela e você deixa pro lado de fora e começa a suar, começa a derreter, e você abre e sai aquela pressãozinha da água?
sai, derruba a água, derrama, despeja, é por conta disso, tá bom? Peraí que tiveram mais perguntas. E se congelar a garrafa aberta, aí beleza, ela vai só transbordar e vai seguir plena ali o negócio. Tem que colocar uma quantidade menor de água. Tá certo, Vitória? Tá certinho. Você coloca, acho que mais ou menos, é que depende, né? Você coloca, por exemplo, 3, 4 dedos a menos, assim, que você deixa um espaço para a água aqui de dentro do sólido que vai formar, aumentar o seu tamanho sem precisar explodir a garrafa de vidro, tá? Aqui eu coloquei da cerveja, porque a cerveja ela é feita a maior parte de água, então também sofre esse mesmo comportamento, tá bom? Tá certinho, gente. Essas ideias intuitivas é só analisar, poxa, o porquê? O que está acontecendo? O que acontece com o meu volume? Tá bom? Então vamos olhar aqui esse exemplo. Deixa eu só ver que horas são. Tá. Então vamos ver aqui esse exemplo da PUC. Ah, gente, é observação. As questões sobre isso, sobre o comportamento da água, elas são, no geral, teóricas. Se for de continha, vai envolver densidade, tá? Vai envolver interpretação. Então, é muito importante que vocês tenham essa noção aqui, tá? Se a gente tem que o volume diminui, a densidade aumenta. Se a gente tem que a densidade diminui, o volume aumenta, tá? O exercício vai querer que você interprete isso, tá? O que vai acontecer com a densidade, com a variação do volume, tá bom? Então, é muito importante fixar aqui para vocês que o quê? O gelo, ele é menos denso do que a água líquida. Então, o gelo está na parte de cima, tá? Assim como a gente tem aqui. Eu coloquei muita questão para vocês, eu acho que na lista são 8 questões. Eu acho que eu coloquei 8 questões, não me engano. Então, é muito importante que vocês façam. Tem questões de gráfico, entre outras, tá? Então, vamos lá analisar essa questão. PUC-SP. Nos países de inverno rigoroso, verifica-se o congelamento apenas da superfície dos lagos e rios. A água não se congela completamente por quê? A. O máximo de densidade da água se verifica perto de 4 graus Celsius e o gelo, razoável isolante térmico, é menos denso do que a água. O gelo é menos denso que a água, correto. Densidade máxima verifica-se perto de 4 graus Celsius. Perfeito. E essa parte de que o gelo é um isolante térmico, ela tá correta, mas aí é uma característica especial do gelo, tá bom? Não é o que vocês precisariam conhecer, saber previamente, mas é uma questão que você tem que interpretar, tá? Então, sim, essa alternativa é verdadeira. Vamos olhar as próximas. O ar se esfria antes da água, congelando-se primeiro a superfície congelando a superfície dos líquidos em contato com o refrigerado ar, e daí propagando-se o congelamento em profundidade. Essa alternativa ela não faz muito sentido. Por quê? Ela está falando que o ar fica mais gelado do que a água, do que outras coisas, e como o ar está na parte de cima do líquido, o ar passa a sua temperatura por líquido. Só que só congela a parte de cima. Só que usando esse fluxo dele, né, o ar gela a parte de cima da água, consequentemente, a parte de cima da água gelaria a parte de baixo. Ou seja, a gente teria que um lago estaria totalmente congelado, por mais que o ar fosse mais gelado do que a superfície. Então, não. Errado. C. A água em movimento dificilmente se congela. Mentira, tá? Porque a gente observa que cachoeiras são congeladas, superfícies de diversos lugares que têm água corrente são congeladas, então essa aqui não tem sentido. Errado. Pode levar mais tempo, mas não que dificilmente se congela dessa maneira como ele fala, tá? Porque aí você pega, sei lá, aquelas cachoeiras gigantes, a água tá em intenso movimento e a cachoeira é congelada, tá bom? Então, D. A água se comporta como a maioria dos líquidos em relação às variações de temperatura. Se a água se comportasse como a maioria dos líquidos, ela estaria congelada por completo, tá? Então, não ocorreria esse fenômeno do gelo ficar em cima e o líquido ficar embaixo, tá? Ela estaria congelada por completo, reduziria o seu tamanho, tá bom? Então, não, a água não se comporta como a maioria dos líquidos. A água tem um comportamento diferente do que a maioria dos líquidos. E a E, nenhuma das opções, só que não, a gente viu que a A ela é verdadeira.
Então, o máximo de densidade da água verifica-se perto de 4 graus Celsius. Verdade, como a gente viu aqui, viu que o ápice desse gráfico é no 4 graus Celsius, tá? E o gelo razoavelmente isolante térmico é menos denso do que a água. Sim, o gelo é menos denso do que a água, e isso do gelo ser um isolante térmico é uma característica do material. Então, alternativa A. Alguma dúvida até aqui? O que a gente fez que vocês não entenderam? Pode perguntar, tá, gente? Aqui é o momento da dúvida que você imagina que é simples, mas ela não é, tá? Peraí, que tem uma dúvida. A gente... deixa eu ver só o nome dela. Nathalie. Nathalie, a gente vai ver na próxima aula, na próxima ou na outra, as maneiras do que o calor são passado, tá? Até o momento a gente só estudou por contato, né? Encostando um objeto no outro. Mas quando a gente lida com líquidos e gases, ou seja, os fluidos, a gente tem que a temperatura varia através da convecção. O que é isso? A gente tem igual, por exemplo, eu dei o exemplo do ar-condicionado. O ar-condicionado fica em cima porque o ar frio sai de cima, vai para baixo e o ar quente vai para cima. Esse movimento do frio ir para baixo e do quente ir para cima é o movimento da convecção. Aí a gente tem que o quê? A gente tem lá o nosso lago, beleza? Aí a gente tem que congelou. Congelou a parte de cima, né? O gelo foi para cima. Só que, aqui, ó, deixa eu colocar até na imagem para ficar um pouquinho mais claro. A gente tem que a parte mais gelada desse lago é a parte de cima, correto? A parte de cima resfria de baixo, resfria de baixo, resfria de baixo, assim por diante. Só que conforme ela vai resfriando, a gente tem que mais gelado vai mais para cima. Então, esse movimento da convecção vai chegar um momento que a parte de baixo ela não vai mais ser atingida desse jeito. Não vamos conseguir mais resfriar a ponto de congelar tudo, tá? De congelar o lago inteiro, tá bom? Porque conforme vai congelando, esse gelo vai para cima. Vai congelando, o gelo vai para cima, tá? E a gente tem que, então, a parte mais quentinha tá embaixo e a mais gelada tá em cima. Então, a gente não tem essa troca, por exemplo, do ar-condicionado. O gelado cai, o quente sobe, o gelado cai, o quente sobe. Não. Aqui a gente tem que a parte mais gelada vai ficar totalmente na parte de cima. E a parte quente vai estar embaixo. Então, não vai ter esse movimento de cai e sobe. Tá bom? Não vai variar a temperatura como a gente imagina, tá? Ficou um pouquinho mais claro porque que não congela a parte de baixo? Na lista, acho que tem questão sobre isso e a gente vai falar mais detalhadamente na convecção. Se não for a próxima aula, é a outra, tá? Vamos analisar essa questão da FUVEST por último. Deixa eu saber cresceu. Isso, vai dar certinho. FUVEST sendo bem elaborada, exigindo intensa interpretação de vocês. Eu vou dar 3 minutinhos para que vocês leiam essa questão, para que eu possa fazer com vocês. Juan, posso sim. Vamos só ver essa questão, tá? Porque é uma questão muito interessante, como a maioria que é a FUVEST, e o objetivo do CPVAN é na FUVEST. Então, vamos dar uma observada nessa questão. Ela tem que fazer com absolutamente muita calma e muita interpretação, tá? Então, vamos lá, vou dar 3 minutinhos para vocês. Tá dando para ler tudo?
Mais um minutinho. Podem colocar a resposta, quais afirmações vocês acham que são as corretas? Ou a correta, etc. Se não souber, não sabe nada. Tipo, meu, boiei total, não sei nem o que tá acontecendo, coloca um X. Tá, vamos lá. Vou ler com vocês e vamos fazer com calma, tá? 2 termômetros de vidro idênticos, contendo um mercúrio e outro água, foram calibrados entre 0 e 37 graus Celsius. Observando-se as curvas MA e A, no caso mercúrio e água, da altura da coluna de líquido em função da temperatura, a dilatação do vidro pode ser desprezada, ok? Então a gente vai olhar só para o líquido de dentro. Considere as seguintes afirmações. 1. O coeficiente de dilatação do mercúrio é aproximadamente constante entre 0 e 37 graus Celsius. Lembra que quando a gente tem um gráfico de dilatação, por exemplo... Nossa, aqui ficou zero reto. A gente tem, por exemplo, um gráfico assim. Aqui volume, aqui delta T, delta teta, tá? Variação de temperatura. O coeficiente de dilatação é a inclinação dessa reta, tá? Então, se ela for uma reta, o coeficiente é constante, tá? Ele colocou aproximadamente, porque foi uma situação mais real e a FUVEST, ela quer se aproximar da realidade, tá? Então, verdadeira, porque a gente vê que a reta do Mercúrio é essa daqui. Ela não tem curvas, como a gente vê a da água, tá? Então, sim, verdadeira. O coeficiente de dilatação é aproximadamente constante entre 0 e 37, porque a gente tem que a dilatação é representada por uma reta, tá? Então, beleza, constante, tá bom? Próxima. Então, correta. A maioria de vocês colocou a 1, né? Então, Nathalie, você colocou um X. O coeficiente de dilatação a gente enxerga no formato do nosso gráfico. Por exemplo, a da água, a gente tem que ela é curva. O coeficiente de 0 a 4, ele é diferente do coeficiente de 4 a infinito e menor que 0, tá bom? Então, a gente tem que o coeficiente da água, ele não é constante, tá? Por isso que a gente nem calcula ele. Acho que eu nunca vi questão que pede para calcular o coeficiente nesse instante, tá? Entre 0 e 4, porque ele varia, tá? Agora, do Mercúrio, não. A gente vê que ele é representado por uma reta, ou seja, o comportamento do Mercúrio variando a temperatura, ele é uniforme, ou seja, a gente aumentou a temperatura do Mercúrio, o Mercúrio vai expandir seu tamanho. A gente reduziu a temperatura, o Mercúrio vai se contrair uniformemente, tá? A água não, a água vai ter esse comportamento diferentão dela. Próxima. Se as alturas das colunas forem iguais a 10 milímetros, ou seja, estou olhando para essa faixa aqui, o valor da temperatura indicada pelo termômetro da água vale o dobro da indicada pelo mercúrio. Vamos olhar aqui. Estou nessa faixa de 10 milímetros. A temperatura do mercúrio ela é 5, tá? O mercúrio está aqui. Então, mercúrio, 5 graus Celsius. Água, aqui, 15 graus Celsius. Ou seja, falsa, porque não é o dobro. Nesse caso aqui, é o triplo, tá? Então, a 2, falsa.
tá bom? Era apenas para observar essa linha. Meu, na tua prova, realmente, faça a linha na tua questão. Se você está olhando para 10 milímetros, você quer saber dessa faixa aqui. A temperatura do mercúrio, 5. A da água, 15. Tá? Então, não é o dobro, é o triplo. Falsa alternativa 2. Terceira, no entorno de 18 graus Celsius, ou seja, estou olhando para essa... Deixa eu apagar aqui. No entorno de 18 graus Celsius, ou seja, estou entre 15 e 20. Estou entre 15 e 20, eu vou deixar aqui em vermelho, 15 e 20. Tá? A gente está nesse pedaço. O coeficiente de dilatação do mercúrio e o da água são praticamente iguais. Ou seja, a gente tem que nessa variação de temperatura, em torno de 18, eles vão expandir o mesmo tanto, tá? Eles vão aumentar o seu tamanho o mesmo tanto. A gente vê que de 15 a 20, ou seja, 18 está nesse entorno, o mercúrio foi de quanto? Vamos olhar aqui, ele foi de 30, tá? Que é uma aproximação, até o 20 está aqui, até o 35, ou seja, variou mais ou menos 5 milímetros. Aí a gente tem o da água. Ela foi de 10, que tá aqui, até... Ui, esse aqui tá feio. Ela foi de 10 até 15, mais ou menos. Ou seja, água e mercúrio expandiram o mesmo tanto. O mercúrio expandiu 5 milímetros, a água expandiu 5 milímetros. Então, o coeficiente de dilatação do mercúrio e da água são praticamente iguais. Verdade, elas estão expandindo o mesmo tanto, tá? Lembra que a fórmula é ΔV, V0, coeficiente, Δθ. Volume inicial do mercúrio e da água é o mesmo, tá? Então, beleza, não vamos variar o V0. Coeficiente de dilatação é o que a gente quer analisar. Variação de temperatura é a mesma entre ambos, tá? Então, o que sobra para a gente analisar? Sobra para a gente analisar, então, variação de temperatura e variação do volume. Se a gente tem que estar variando a mesma coisa, que no caso eu usei a faixa 15 e 20, então entre ambos está variando a mesma coisa, a gente só vai olhar para o ΔV. O mercúrio, ele vai de 30 a 35, ou seja, variei de tamanho 5 milímetros. A água líquida, ela vai de 10 a 15, ou seja, variei 5 milímetros. Então, sim, verdadeira. A terceira. Verdade, tá? Então, aqui podemos afirmar que são corretas as afirmações 1 e 3, tá? Eu acho que nenhum de vocês colocou essa, mas eu espero que tenha dado para explicar, para entender. Peraí, deixa eu olhar aqui. Eu vou explicar 2 novamente. Deixa eu ver quais são para não passar. Ih, passei já. Vocês estão liberados, tá? Eu vou explicar 2 rapidinho, mas quem quiser já pode ir para a próxima aula, tá? Eu vou só explicar ela e vai ficar aqui na gravação. Então vamos lá. 2. Se as alturas das duas colunas forem iguais a 10 milímetros, o valor da temperatura indicada pelo termômetro da água vale o dobro da indicada pelo mercúrio. Eu vou dar zoom aqui, que eu acho que fica melhor de olhar. Vamos olhar aqui para esse gráfico. A gente quer ver... A gente quer ver o que acontece em 10 milímetros. 10 milímetros aqui, a gente tem que H é a altura, tá? Então, 10 milímetros a gente quer olhar essa linha aqui do gráfico. Ele fala que o quê? Peraí, deixa eu só ver. Temperatura, tá. Quem é a temperatura do mercúrio, essa linha aqui, em 10 milímetros? É essa temperatura aqui. Ou seja, 5 graus Celsius. O da água, quem é nessa linha? É aqui. 15 graus Celsius. E 5 15 é o triplo de 5, tá? Então, a temperatura indicada pela água é de 15 graus Celsius. A do mercúrio é de 5, ou seja, não é o dobro, é o triplo, tá? Então, essa proporção que ele coloca aqui na alternativa, ela é incorreta, tá bom? Era uma questão, é uma afirmação de você observar o que está rolando no gráfico, tá? Pode perguntar, tá aberta a pergunta.
Não sei se o Juan tá aí ainda. Porque ele deixa uma pergunta. O tal do entorno, a partir de qual, até que ponto eu posso olhar? Você olha o entorno de 18, quem é? Um pouquinho mais para baixo. Aqui, como ele está mostrando 15, a gente usa o 15. Aí, um pouquinho mais para cima, tá usando quem? O 20, que é os dados que ele mostra. Agora, imagina que o nosso gráfico ele é graduado assim. 17, 18, 19, tipo, por uma unidade. Aí você olharia uma unidade antes e uma unidade depois, tá? Do que está graduado no gráfico. Espero que tenha dado para entender. Se alguém tiver alguma dúvida, estarei aqui. Eu vou só encerrar a gravação, tá?